dia, graça e paz, meus irmãos, estejam com todos vocês. E aí, como foi sua semana? Foi tudo bem? Espero que sim, hein? Cheio da graça, repleto das bênçãos do Senhor. Bem, hoje nós estaremos estudando uma lição especial, interessante, sobre Rispa, a lição número 10. Rispa, um coração que arde por justiça. Baseados nos textos de 2 Samuel 3, dos versos 7 e 8, e 2 Samuel 21, de 1 a 14. Meu nome é Emanuel de Brito e eu estarei sendo facilitador dessa lição de hoje, ok? Vamos ter um momento de oração? Feche seus olhos e vamos ter um momento de oração, pedindo para que Deus possa falar conosco através dessa lição. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, neste lugar. E eu peço para que abra os corações e mentes dos teus filhos e filhas, ó Pai, para que aquilo que tu irás falar conosco. Que essa lição, ó Deus, possa trazer, ó Deus, refrigério e também, ó Pai, possa trazer em nós perguntas, ó Pai, daquilo que nós estamos fazendo. E que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, usando a minha boca, ó Deus, e também os meus amados irmãos que estão aí ouvindo essa lição e participando, ó Pai. Age em nosso meio, ó Deus, no nosso coração, é o que te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, a primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês, vamos ler os dois textos. Só deixa eu fazer aqui. O primeiro texto é de 2 Samuel 3, do 7 ao 8. Diz assim: Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: Por que você deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. E agora você me acusa de um delito envolvendo esta mulher? É da nova versão internacional, tá? Está em vermelho Isbosete, porque daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso daí. Texto bíblico de 2 Samuel 21, 1 a 14. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram da origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os filisteus tinham feito com eles um acordo sobre juramento, mas Saul, por seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: Não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Mas Davi perguntou: O que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E disse o rei: Eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Mirabé, filha de Saul,
que ela teve com Adrião, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si, sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade, porque eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi trouxe os ossos de Saul e de seu filho Jonatas para que fossem recolhidos entre os ossos os que haviam sido executados. E enterraram os ossos de Saul e Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim. E fizeram tudo que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. A Nova Versão Internacional. O objetivo dessa lição é buscar a trajetória de Rispa para buscar inspirações para uma vida comprometida com a luta pela justiça e pela dignidade humana. E eu coloco um parêntese aqui que nós vamos ir para um sentido também, que é sobre a nossa família. O que nós temos feito pela nossa família? Nós temos pagado um preço como Rispa pela nossa família? Vamos pensar sobre isso nessa lição, ok? Bem, para o início de tudo, o dicionário bíblico destaca que o nome Rispa significa pedra quente ou carvão aceso. Ao conhecer a história dessa mulher, é possível constatar seu vigor e determinação e se emocionar com a história e aquecer o coração com a sua perseverança. É interessante porque duas coisas que são importantes que eu colocaria como uma sobrevivência. A pedra quente, porque ela traz o calor. No momento do frio, gente, você pode ter uma hipotermia e morrer. E ela fez uma coisa que é interessante, ela não se afastou dos restos mortais de seus filhos, até que buscasse justiça, para que fosse enterrado com justiça. Por quê? Os filhos dela foram provavelmente enforcados, e para a doutrina judaica ou israelita, era indigno, não poderia ser sepultado. Os corpos eles eram expostos para que os corvos e os animais pudessem fazer a justiça, comer. E ela fez essa atitude de não se afastar dos corpos de seus filhos. E o carvão aceso é interessante. Eu vou agora falar do churrasco, você que vai fazer daqui a pouco um almoço caprichado. Um carvão é o grande segredo para o churrasco dar certo. Um carvão ainda não no ponto frio, a carne não vai andar. Se você pegar a carne e colocar lá, não vai ter calor suficiente para assá-la. E se ele estiver muito à frente, queima a carne. Então, ela foi uma pessoa que ela tinha riscos, mas ela foi na medida certa. Eu creio que as pessoas foram comovidas por aquilo que ela fez. Então, quando você lembrar de Rispa, pense, com pedra quente em meio a um lugar frio e um carvão aceso na medida certa, para que eu possa conseguir o meu objetivo. Outra coisa também é quando nós vamos pensar no incenso agradável. Nós temos que ser um incenso agradável ao Senhor. Nós devemos estar
acesos, com a nossa chama ali, buscando a presença do Senhor. Amém? Vamos aí então para o fundamento bíblico. Hoje eu quero dar uma acelerada para que você possa ter tempo para receber a sua família aí, tá? Rispa era uma das concubinas do rei Saul, e a condição da concubina era uma mulher de menor valor na estrutura familiar. A concubina era alguém que era uma escrava, vinda por uma vitória na guerra, ou podendo ser uma cidade saqueada, era pego mulheres para serem concubinas do rei e também de todo o exército, né? E ela se tornava assim uma esposa secundária. Havia os principais e ela era a secundária. Ainda que o Antigo Testamento regisse algumas leis para defender os direitos dessas mulheres, elas eram desvalorizadas. E quando podemos ver aí nesse contexto e relacionar a atuação da Rispa na defesa da dignidade de seus filhos, percebe-se o quão corajosa foi essa mulher, porque ela tomou riscos de morte. Ela poderia também ter sido morta por isso. O que mais a Bíblia nos informa sobre Rispa? Ela era a filha de Aiá, mãe de Armoni e Mefibosete. Vamos abrir só um parêntese. Mefibosete tem dois. Tem o da Rispa e tem Mefibosete de Jonatas, tá? Então, Mefibosete também era o mesmo nome de Isbosete. Vimos lá naquele texto anterior. Isbosete é Mefibosete, tá ok? Estes também eram filhos de Saul. Rispa foi envolvida numa trama de poder na briga entre as casas de Saul e Davi pelo domínio do reino do norte e do sul. Aí, Isbosete, filho de Saul, acusava Abner, homem forte na casa de Saul, de tomar Rispa. Não era a defesa da honra de Rispa que tornava essa questão, né? Mas a insinuação de Isbosete, na realidade, de que dizia respeito a Abner assumir o lugar de Saul, pegando a mulher e assim, não é só pegar a sua mulher, mas também o seu trono. Abner era um grande general do exército de Saul, que protegia o rei e sua casa. E ele começou a ser forte, mais forte que Saul. E isso foi uma insinuação que mudou de lado a figura de Abner. Ele saiu da casa de Saul e foi e fez um acordo com Davi, enfraquecendo ainda mais a família de Saul. E isso é uma consequência que Saul vai pagar caro com a sua vida na guerra. Abner se indigna com a desconfiança e decidiu unir a Davi por ter sido acusado de trair a casa de Saul. Rispa só volta a aparecer no capítulo 21 e mais uma vez sofrendo o quê? As consequências de uma disputa de poder. Agora ela sofria a perda de seus filhos, que foram entregues por Davi, para aplacar a ira dos gibeonitas, que tinham sido perseguidos pela família de Saul. Lembre das famílias de Abraão, e também você vai percebendo que as famílias elas vão se misturando com as famílias daqueles lugares onde Israel passava e conquistava. E muitas vezes eles casavam com as pessoas e uma dessas foi criada uma aliança com os gibeonitas, que eles aceitaram servir a Deus como os israelitas, né, ao Deus Altíssimo, mas não eram os israelitas, eram os amorreus, eram descendentes de amorreus. E vamos lá. O rei Davi, apesar de ter buscado a Deus para entender as consequências da fome que o povo sofria, não seguiu adiante perguntando a Deus como resolveria a situação. O que ele fez? Foi lá nos gibeonitas e perguntaram: o que vocês querem? E eles, com sede da vingança, pediram, né? Primeiramente,
Eles tinham sede de vingança e anunciavam a quebra da promessa. Isso está lá em Josué 9, que é essa aliança que foi feita com os amorreus. Furiosos, eles pediram a morte de descendentes de Saul. 7 descendentes. Quem sofreu da família de Saul? Os 2 filhos e 4 netos. Tá? Rispa e Merabe são as mulheres que perderam seus filhos. O autor do texto concentra sua atenção em relatar a atitude de Rispa. Não se ouve aí a voz, mas as suas atitudes são tão fortes que chegam, depois de algum tempo, aos ouvidos de Davi. Percebe que não precisa gritar, não precisa, mas você precisa ter atitude. Isso aqui para mim foi muito forte na história de Rispa. Vamos continuar. Rispa, por meio de sua atitude, reclama um enterro digno para seus filhos e aos outros jovens de sua família. Como eu falei, a morte por enforcamento era uma vergonha, e a falta de sepultamento digno, ou o fato de ter um corpo comido por animais, também. É por isso que essa mulher entra em cena. E ela destaca o quê? Que ela toma um pano de saco e o estende para si sobre uma rocha, ficando ali por um tempo, do início da colheita até as chuvas, protegendo assim os corpos para serem comidos por aves de rapina e animais do campo. A doutora Lúcia Weiler, aproximadamente 6 meses, ela vigiou e protegeu 7 corpos. Certamente ela não ficou sozinha nesse processo, mas aí você perceba o tempo, a perseverança. Imagina ficar 6 meses. Gente, ela não montou casa, ela não montou um iglu, ela não montou uma tenda, ela não montou nada. Ela ficou em uma rocha, sentada com um pano lá, não permitindo que os corvos, nem nenhum animal de rapina ou, sei lá, um animal qualquer, selvagem, fosse adiante na figura. Esses corpos foram decompostos? Sim, mas não foram perdidos totalmente. Ela conseguiu ainda trazer ali, fez como se fosse uma cápsula, para que as pessoas vissem o que ela estava fazendo, que ela queria dignidade, porque eles não fizeram nenhum mal. Eles queriam que somente fosse feito algo digno para esses filhos de Saul. Vamos lá. Bem, só corrigindo, não é que eles não fizeram coisa mal. O seu antecessor Saul, a família dele, foram os sanguinários, e isso eles pagaram caro com essa morte desses descendentes. Mais pessoas, mulheres e outros terão se unido a ela em solidariedade. O protesto individual torna-se coletivo, adquirindo assim uma força de irradiação política e profética. Seu protesto silencioso e perseverante foi ouvido por Davi, que deu dignidade não só aos mortos que Rispa cuidava, mas também aos restos mortais de Saul e Jonatas. Eu queria dar uma parada aí para pensar com você. Há alguns grupos que a gente percebe na internet. Vocês já ouviram falar das mulheres de maio, as mães de maio na Argentina, que elas se concentram geralmente nesse mês para protestar, para saber o que aconteceu com seus filhos que desapareceram na ditadura militar na Argentina? Pois é. Aqui no Brasil há chacinas, que há mulheres que se concentram, as mães da Sé, tem a do Candelário. Nós temos diversos casos de rispas que acontecem hoje através da chacina. Essa semana mesmo aconteceu uma chacina, pelo que fala. A polícia disse que foi na verdade, foi uma operação que foi contra pessoas que cometiam crimes. Outras pessoas dizem que foi chacina, principalmente a imprensa. Eu não vou entrar em mérito nisso daí, mas hoje nós temos muito sangue
escorrendo. E nós vamos chegar lá no final da lição e eu vou querer que você reflita qual é o papel da igreja nisso daí, ok? Palavra que ilumina. Ninguém está isento de se tornar uma vítima de atitudes equivocadas de outras pessoas. Muitas ações imprudentes geram consequências que chegam a afetar quem não tem nada a ver com essa história. Vítimas de bala perdidas são exemplo disso. Acabam sofrendo as consequências da criminalidade que se assola no país. Nem sempre se acham ou se prendem as pessoas culpadas, mas a família que sofreu a perda tem que lidar com tudo isso. Rispa foi alvo da disputa de poder e depois sofreu diretamente as consequências de um certo acordo, um acerto de contas, cujo preço foi a vida de seus filhos, que não teve nada a ver, mas o seu patriarca cometeu. A morte e a injustiça bateram em sua porta, mas ela não se acovardou. Antes foi perseverante e lutou por justiça. Ela pegou um pano de saco e estendeu sobre si numa rocha. O pano de saco ele representa tristeza, sinal de lamentação pelos mortos. E pode ainda a lamentação de um desastre nacional ou pessoal e penitência pelos pecados. É interessante pensar que Rispa escolheu uma rocha para se firmar. Você já pensou nisso? Muita gente não vai para a rocha. Ele fica ali numa areia, ela vai em lugares onde não tem firmeza. Ela buscou algo seguro. Num tempo tão difícil como aquele, ela precisou se colocar em um lugar seguro e firme para que pudesse ter o quê? A concretização dos seus pedidos. Então, vamos continuar. A atitude de Rispa de colocar em um lugar seguro durante o tempo que viveu sua aflição nos inspira a fazer a mesma coisa quando as tristezas nos sobrevêm e abatem a nossa vida. Quantas vezes sofremos pelos nossos filhos, por tios e tias, por nossos pais, porque estão presos em alguma coisa? Não precisa ser somente a morte, gente, mas também a morte espiritual. A morte que as pessoas não tiveram a oportunidade de estar servindo a Jesus ou de ter tido um encontro verdadeiro com Jesus. O próprio Jesus nos falou do valor de construirmos a nossa fé. Nós devemos fazer em quê? Em fundamentos sólidos. Pois diante das situações adversas, em meio às tempestades da vida que vamos e sempre iremos passar, nós conseguiremos o quê? Resistir. O salmista, em seus cânticos, falam da rocha como um lugar de segurança, comparando o Senhor à rocha da nossa salvação. Espantou as aves de rapina e os animais do campo. A dor de Rispa estava explícita na sua tristeza, no pano de saco e nos corpos expostos. Enquanto ela esperava essa resposta, uma mudança naquela situação mais difícil que fosse, ela estava com, mais dificuldades iam ter. Imagine você ficar ali, em pleno sol, frio, calor, chuva. Além disso, pessoas que muitas vezes criticavam. Gente, sempre terá isso. Mas as que estão aparentes no texto dizem a respeito aos animais que queriam se alimentar dos restos mortais. Porém, ela não deixou. Ela levantava para exortá-los quando era preciso. E Abraão também viveu essa experiência, quando, ao oferecer esse sacrifício a Deus, teve que enxotar aves de rapina. Na nossa relação com Deus e em meio às dificuldades da vida, é preciso se manter firme, gente, espantando tudo aquilo que nos quer roubar a atenção, aniquilar a nossa fé e principalmente os nossos propósitos.
os planos de Deus para aqueles que são as pessoas que nós temos direcionado nossos esforços, nossas orações. Uma maneira de fazer isso é se fortalecer na oração, no jejum, na leitura bíblica. Mas não só. Irmãos e irmãs, nós devemos nos ajudar, nós devemos se ajuntar, se aglomerar para estar, não se aglomerar por causa da Covid, mas estarmos em rede, nós estarmos ali conectados em oração. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas pessoas que estão assistindo aqui fazem parte da intercessão? Tem hora que eu penso que eu tenho que estar no canal da intercessão para saber o que está acontecendo na oração da igreja. Graças a Deus hoje eu tenho minha mãezinha e o Fred ali que sempre me passam os motivos de oração. Mas nós devemos estar conectados, porque um vai ficar fraco uma hora. Se for 2, terá mais força. 3, mais ainda. Será sendo animado por mais gente, direcionada na mesma oração. Rispa, gente, ela não venceu sozinha. Ela não podia sair daquele lugar, e durante o tempo que ela esteve, com certeza houve pessoas que a alimentaram, animaram a ela, ajudaram de uma forma material, espiritual, animando ela, orando, provavelmente. Esse é outro desafio que o contexto, esse texto nos apresenta. Nós devemos ser pessoas que fortalecem rispas. Nós temos visto a dificuldade de tantos irmãos, seja no momento de perda de um parente. Eu perdi o meu pai, mas eu tive tanto consolo, eu tive tantas palavras de ânimo, tantas orações, que o Senhor nos abraçou de tal forma, gente, foi maravilhoso. A dor ainda existe, mas o consolo ele está presente, e isso é maravilhoso. Você também está sendo consolado, você está sendo animado. Nós devemos ser pessoas que animam, que consolam, que oram, que se colocam no lugar da outra pessoa. Quando nós estamos em tempos de adversidade, precisamos contar e aceitar a ajuda das outras pessoas. Mas o contar, sabe, gente? Olha, deixa eu só dar um segredinho. Contar a pessoas certas. Não adianta você espalhar para a vizinhança. Uma coisa que eu acho lindo no texto lá do quarto de guerra é que ela mostra para aquela mulher que ela tem que direcionar as orações para a pessoa certa. Ela tem que ter prudência, ela tem que saber que ela tem que ter tempo para aquilo, ela tem que se dedicar para aquilo. E isso é uma coisa que nós devemos fazer: propósitos de oração, direção na oração. E outra coisa, gente, não é enrolar. Não adianta a gente falar palavras bonitas. Nós temos que ter orações direcionadas. Porque isso é uma coisa que eu acho interessante. Quando mais a gente fala, a gente se perde. Nós temos que ter uma oração eficaz, uma oração que tenha começo, meio e fim, um propósito certo, uma direção certa. Por isso que quando você pede que a pessoa ore por você, diga exatamente aquilo que precisa ser feito, ou a direção da oração que precisa ser feito, porque isso é importante. E outra coisa, fale com pessoas certas, pastor ou um líder que você vê ali a presença de Deus, e principalmente que ele mantém silêncio, e ele sabe falar com as pessoas certas, que estão em oração, pessoas de oração. Amém? Mas também não vire crente 6 horas, hein? Pelo amor de Deus. 6 horas por mim? 6 horas por aquilo? 6 horas? Não. Você também tem que pagar o preço. Amém? E além disso, Deus conta conosco para sermos uma comunidade de apoio a quem necessita. Quer levando alimento, quer levando roupas, quer enxotando aves de rapina, quer orando. Gente, nós devemos ser, como diz a palavra, nós devemos ser apoio a quem necessita, a quem está precisando. Amém?
Vamos aqui para a nossa conclusão. Eu quero que você já comece aí a colocar o seu coração e a sua mente aí. O protesto de Rispa diante daquela injustiça beneficiou a ela e a outras pessoas. Saul e Jonatas tiveram um enterro digno. Ao se colocar de forma perseverante pela causa que promoveu o enterro digno aos seus filhos e filhas de Merabe também, Rispa moveu o coração do rei Davi e promoveu a justiça. Foi ouvida pelo rei. Nossa postura de fé diante das dores e injustiças, quando essas nos sobrevêm, nos ajudam a mudar a trajetória da nossa vida e também da vida de outras pessoas que, ao depararem com este testemunho, são abençoadas. Muitas vezes perdemos pessoas que amamos de forma injusta. Somos vítimas das consequências das circunstâncias alheias ao nosso controle e vontade. E diante dessa situação, é preciso lutar para que não nos deixem vencer o quê? Pelo mal, mas vencer o mal com o bem. É preciso buscar outros significados para a dor, lutar pela justiça e ajudar as pessoas. O nosso compromisso, gente, como comunidade de fé, é a justiça, é a nossa fé, é a perseverança e o trabalho no Senhor não serão em vão quando nós temos isso no nosso coração e direção. Amém? Vamos aqui para a nossa reflexão. O que você perdão, aqui eu botei a música errada. O que a história de Rispa nos ensina sobre como nos posicionar e agir frente às situações que vivemos? Eu queria que você pensasse o seguinte: nós estamos vivendo uma situação caótica da segurança. Caótica, gente. Eu vejo que a igreja precisa melhorar em certos aspectos. Primeiro, ela tem que entender que ela tem a função de mediar conflitos. Será que nós temos mediado conflitos? Será que as pessoas da vizinhança procuram a gente para ajudá-las a resolver algo, alguma preocupação que ela tem tido? E a outra coisa é a educação de uma cultura de paz. Não devemos vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É com exemplo, é com amor, é com oração. Eu lembro aqui de uma história de uma mãe que perdeu um filho e ela teve a oportunidade de ir à cadeia ver aquele que matou o seu filho. E ela perdoou ele. O que aconteceu? Aquilo mexeu tanto com aquela pessoa que o que ele fez foi errado, que ele mudou a trajetória da vida dele. Mas a mãe, ela não buscou a vingança. Vingança não é de Deus, gente. Não é. Diz que a vingança é do Senhor, não é nossa. Mas a vingança é do Senhor porque Ele sabe do melhor para nós e Ele sabe como fazer no tempo certo e da forma diferente. A nossa. A nossa é sanguinária, a gente tirar a vida, é trazer sofrimento à pessoa. Não é isso, gente. Nós temos que ter uma atitude de paz. A paz deve vencer o mal. Eu não estou falando para a gente ir fazer marcha da paz. Não é isso. Eu acho que são pequenas atitudes que nós devemos ter que vai ser gatilho disso. Comece em nosso lar. Eu tenho buscado refletir muito nisso aí, na minha palavra, como eu estou agindo com a minha família. Ao invés de ter palavras fortes, esbravejar, eu estou tentando fazer o que meu pai fazia. Baixar a voz para que a razão e principalmente as pessoas vejam que aquilo que eu falo é em amor. Não estou fazendo aquilo para prejudicar elas.
Será que a nossa atitude tem sido uma atitude de risco? Não é gritar, não é querer se fazer a vítima, não, mas fazer que a justiça divina ela possa se cumprir na nossa vida. É fazer que a vontade de Deus, que é soberana, ela possa chegar em nosso coração de uma forma não dolorosa, mas que ela venha como uma pedra quente, que tudo aquilo que está esfriando aqui a nossa fé possa se aquecer como rispa. Buscar estar firme na rocha para os seus propósitos. Não perca a fé. Busque em Deus. Ele vai te fortalecer para você orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo emprego daquele que precisa, para mudar a situação de luta que está acontecendo em sua família, para aquele que está preso, para aquele que está nos vícios, na bebida. Não perca o foco. Seja como rispa, firme na rocha. Se firme na rocha, porque você vai ver que mudará a situação de sua vida. Amém? Bem, meus amados, está aí os textos para que vocês possam ler nessa semana. E eu quero fazer um desafio a você, para que você possa mover em oração essa semana. Novamente, escreva os propósitos, marque, coloque isso nos lugares onde você vai. No banheiro você vai, pela manhã e à noite. Na cozinha você vai na geladeira, coloca lá o post-it, um papel, coloca lá coloca os seus propósitos de oração, deseja os nomes e propósito da oração. E não é para pedir para abençoar a pessoa, não, gente. Se a pessoa precisa de libertação, é libertação, é encontro com Cristo, é um quebrantamento. Direcione corretamente a sua oração, para que possa sim você enxergar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Vamos orar? Paizinho Santo, viemos diante de Ti, ó Pai, para colocar a nossa vida, ó Pai, e pedimos, ó Pai, para que Tu possa nos fortalecer como rispa, ó Pai, nos colocar diante da rocha, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, para que possamos ser fortalecidos por Ti, ó Pai, para que nas adversidades possamos, ó Deus, estar inabaláveis contigo, ó Pai, que outras pessoas possam vir nos ajudar em oração, nos alimentando, nos dando palavras de ânimo, nos dando aquilo que nós necessitamos para aguentarmos essa adversidade, Pai. Senhor amado, levanta a Tua igreja, ó Pai, para promover a paz. Ó Senhor, levanta a Tua igreja para que possa ser mediadora de conflitos, ó Pai. Que em nome de Jesus a Tua igreja possa ter uma voz profética, ó Deus, nessa geração, ó Deus. Levanta, Senhor, profetas, levanta, Senhor, intercessores, ó Pai, porque precisamos, ó Pai, pessoas que vão à brecha, ó Pai, pessoas que falam pelo Teu nome. Ah, Senhor amado, precisamos da Tua direção, precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai, e colocamos também os nossos governantes, as pessoas, ó Deus, que estão na direção, ó Deus, de tudo isso que está acontecendo, ó Pai, que possa haver, ó Deus, convergência, ó Pai, que possa trazer, ó Deus, a paz àquele que está, ó Deus, em guerra, que todo problema, ó Deus, que, ó Deus, infelizmente o inimigo trabalha, ó Deus, para trazer o sangue, ó Deus, que possa vir a Tua paz. Senhor amado, que em nome de Jesus, que Tu possas envolver a cada lar, entrando em cada cômodo, ó Pai, trazendo ali, ó Deus, a Tua paz, a Tua verdadeira paz, aquela que excede o nosso conhecimento, ó Pai, que preenche o nosso ser, e que em nome de Jesus possamos enxergar pela fé tudo aquilo que Tu estás agindo e fazendo através, ó Pai, da nossa oração e do nosso clamor, pelos nossos, pela nossa vida, pela Tua igreja, pela sociedade, Pai.
Nós oramos, ó Pai, crendo, sabendo que Tu estás nos recebendo, ó Deus, a nossa oração neste momento como incenso suave, ó Pai, em Tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, aí está a bibliografia dessa lição, que se você tiver curiosidade ou precisar, dá uma pausa, pode buscar, tem coisas aí na internet que está bem simples e fácil de você conseguir. E eu queria convidar você, nós estamos aqui na QMG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, somos parte da 8ª região eclesiástica, e a nossa igreja fica aqui na Hélio Prates, entre o batalhão, né, onde já foi o Buritinho, hoje é o batalhão da Polícia Militar, e o Taguacenter. Quando você descer do batalhão para o Taguacenter, você vai passar do lado da nossa igreja aqui, tá bom? Você é o nosso convidado, às 19 horas. E se você não puder, nós estamos com um culto online. Então venha participar conosco, vai ser uma bênção ter a sua presença junto com a gente, tá? E eu gostaria de fazer uma homenagem às mães. Eu tenho certeza que muitos estão ouvindo aqui essa lição. Eu quero dizer, um feliz Dia das Mães. Que Deus possa fortalecer a sua vida e que este exemplo de risco pode ser um exemplo para a sua vida. Não perca a fé. Seja firme. Busque a rocha. E outra coisa, não perca a fé, pois o Senhor está ouvindo a sua oração e principalmente Ele está agindo em seu favor. Amém? Gente, olha, foi maravilhoso essa lição. Eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui, que Deus possa falar ao seu coração e principalmente, olha, não perca a fé. Não perca a fé, porque olha, gente, Deus está agindo, Deus está agindo em nosso favor, através da oração do Senhor. Uma boa semana, um bom domingo, receba as pessoas da sua casa e olha, que a sua casa seja um lugar de paz, da presença do Senhor, amém? Um beijo, um abraço e uma excelente semana, ok? Fique com Deus e olha, ouça essa música que é chamada Doce Paz, do Ministério Toque de Poder. É linda demais, gente. É uma canção que na verdade é uma oração, ok? Um beijo, até.
Deus.